Eu vou falar um monte de coisa aqui e tomara que elas se conectem no final. Mais ou menos como tem sido os anos no Brasil. Mais ou menos como foi, não sei se vocês viram o último vídeo que apareceu aí do rolezinho lá no Leblon. Né? Tipo, é o Batman, tinha o cineasta famoso, tinha a mulher de direita, tinha o computador de esquerda, mas tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, convivendo de uma forma tensa, mas você percebia que ele tinha uma narrativa e um fio condutor que permitia que tudo aquilo ali estivesse naquele lugar e aquilo ali, de certa forma, traduzisse o momento que a gente tem vivido hoje no país. A nossa experiência é mais ou menos isso também. Ela vem a partir do fim da década de 90, logo quando a internet se consolida no Brasil, né? Essa internet se consolida e ela quebra todos os paradigmas. O que era há 3, 4 anos antes dela se transforma completamente. A gente começa na música, e aí a música, a cultura digital, a internet, ela vem no centro da indústria, né? Ela vem no centro da indústria, ela quebra essa indústria que se baseava única e exclusivamente na venda de um produto. Esse produto começa a ser disponibilizado gratuitamente a partir da internet, e isso gera um caos na cabeça da grande indústria, que é o mesmo caos que gera na cabeça da polícia quando ela taca bomba lá nos manifestantes e explode tudo. Em vez da indústria lá atrás comprar o Napster, ela processa o Napster, e aí quando ela processa o Napster se transforma em milhares de Napsters incontroláveis, e aí que ela perde o jogo de vez. Então a gente nasce mais ou menos naquele contexto. A gente começa a ver que a indústria não funciona mais, começam a surgir festivais de música pelo país. O primeiro abriu para o rock, aí o Abriu para o Rock lança o Nação Zumbi, o Mestre Ambrosio, o Mangue Beat. Aí o resto do país começa a pensar, pô, a partir dessa tecnologia dá pra gente criar também estruturas que dê protagonismo e visibilidade para os nossos artistas. Esses festivais começam a se espalhar pelo Brasil inteiro e eles se conectam, criam uma rede, e os artistas menores de cidades pequenas como as nossas começam a circular. E a gente fora do eixo, não necessariamente estava vivendo aquilo. Eu estou falando assim, a gente é filho de um movimento como esse. Por outro lado, além desse movimento de vir a internet, ela destruir a indústria da música e ela ter que se compartimentar e se subdividir, saca? Aparece em 2001, 2002, veio uma gestão do Ministério da Cultura que começa a deixar de pensar a cultura só como compartimentos dentro da arte, né? Até então, até 2002, a gente tinha música com música, literatura com literatura, audiovisual com audiovisual, e artes plásticas com artes plásticas, e o Ministério era tipo um grande funartão. Você tinha uma funarte grande no Ministério da Cultura. A partir de 2002, tem duas grandes linhas para mim que foram fundamentais: a cultura viva e a cultura digital. Né? O projeto de cultura digital e o programa Cultura Viva, eles entram desse processo de setorização e eles começam a criar uma sinergia entre esses setores, e pouco a pouco vai surgindo a partir daí um movimento social da cultura, falado pelo Balan e falado pelo Jefferson aqui também. Sabe? A cultura começa a perceber que ela pode discutir para além do seu setor. Então você tinha lá uma década de 90 que ela começa a se familiarizar com uma nova plataforma, uma nova tecnologia que era completamente aberta e que era distribuída e que te dava oportunidade de ter visibilidade. E ao mesmo tempo, a partir dos anos 2000, com aquela inteligência colaborativa proporcionada pela internet, ela começa a se politizar, com políticas públicas muito incisivas para que acontecesse essa politização. Então a gente surge mais ou menos no início dos anos 2000 em cima desses contextos. Né? A indústria da música tinha caído e está iniciando o Ministério da Cultura, que começava a pensar o sentido antropológico do debate dentro desse próprio ministério. E aí a gente começa a perceber que tinha espaço para conectar as pequenas cidades do Brasil. Eu venho de Cuiabá e a gente falou, não, vamos conectar o cara do Acre, o cara do Amapá, o cara de Belém, o cara de Itabirito, o cara de Mazagão, a galera toda de cidades de até 150, 200 mil habitantes, e vamos criar uma rede. E uma rede para quê? Para o que a internet nos possibilitou, velho. Em cima de necessidade você cria oportunidade, em cima da dificuldade você vai criando novas soluções. A gente não tinha muita clareza de o que a gente queria fazer com aquilo ali, mas o que a gente tinha clareza é que a gente estava num ambiente que as inteligências conectadas se auto-organizariam. Então o nosso desafio era conectar inteligências, era conseguir criar dispositivos e aplicativos que juntassem pessoas, e aí a partir da junção dessas pessoas, novas soluções iam surgir. A gente começa em 2002
saca? Fazendo um pequeno festival de música, e em 2013 a gente estava com a mídia ninja no meio da rua, saca? Gravando e divulgando para trocentos países e para trocentas cidades o que estava acontecendo nas ruas. A gente nunca imaginou que de 2002, com um pequeno festival de música para 500 pessoas, a gente ia criar uma universidade, um banco, uma rede com 180 festivais, a gente ia estar em 300 cidades, a gente ia criar mídia ninja, a gente ia criar várias moedas complementares, a gente ia fazer incidência política forte junto à secretaria, junto a conselhos, a gente ia estar ocupando as ruas também, a gente ia estar ocupando espaços públicos e etc. Então, para mim, essas três coisas se misturam, né? Você ter uma plataforma altamente radical que quebra todo e qualquer modelo verticalizado industrial. Por outro lado, você tem uma inteligência colaborativa que politiza esse debate todo. E por outro lado, você tem o quê? Para mim, o que é a grande questão? Novas alternativas que começam a entender que os progressistas do século XXI, ao invés de se preocupar única e exclusivamente em redistribuir renda, começaram também a pensar que um dos gargalos que precisavam ser solucionados era a redistribuição de tempo. E a gente começa a pensar em alternativas para fazer redistribuição de tempo, dentro de um pós-capitalismo, que uma das coisas que o capitalismo mais nos sequestrava era o tempo. E no meio disso tudo a gente começou a pensar em criar casas coletivas. E essas casas coletivas trouxeram, de certa maneira, uma solução que a maioria dos movimentos e dos ativistas não tinham trazido. Ou o cara tinha que ser produtor e vender o show para ter aquele dinheiro, ou ele tinha que arranjar um emprego, ou ele tinha que só ser ativista de terça e quinta, porque depois ele estava 8 horas por dia trabalhando com outras coisas. E a gente, em certa medida, tentou radicalizar e experimentar, de forma ousada, uma comunidade que pudesse pensar melhor na disponibilidade de tempo. E aí criou-se, a partir dessas casas coletivas, um sistema de disponibilidade de tempo. Você tinha lá 24 horas disponível e você poderia pensar que você ia utilizar esse tempo de forma autorreferente, investindo única e exclusivamente na plataforma, ou se você ia pensar em criar aplicativos do comum, onde você pudesse disponibilizar esse tempo. E aí a gente começou a encontrar, no meio da história, várias redes que também trabalhavam com essa lógica de disponibilização do tempo sem ter clareza, que na verdade elas estavam com tempo disponível e estavam investindo tempo naquelas coisas que elas acreditavam. E aí a gente começa, junto com esses movimentos, consolidar, ser um dos exemplos, junto com vários movimentos de consolidação dessas experiências coletivas. A gente encontra os povos de terreiro, a gente encontra os povos indígenas, a gente encontra os pontos de cultura, a gente começa a circular a América Latina, a gente chega em 200, 250 cidades do Brasil, a gente amplia o nosso banco, que era um banco do nosso movimento, para ser um banco das culturas. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, hoje em dia, só depende, única e exclusivamente, da nossa predisposição de entender que com braço e com perna a gente faz qualquer coisa acontecer. E que os inimigos não estão tão próximos quanto muitas vezes os progressistas e parte da esquerda acham que estão. Eu acho que se a gente entender que com braço e com perna a gente faz o que a gente bem entender, e se a gente entender que a política autofágica ficou no século XX, a gente tem que ter a compreensão de que tem um campo progressista, que os inimigos são os ruralistas, os inimigos são os fundamentalistas religiosos, os inimigos são os grandes bancos, sabe? Os inimigos são os partidos conservadores de direita, os inimigos, saca, são uma correlação de base de uma governabilidade que não deixa as coisas avançarem. Se a gente consegue somar que hoje a gente tem as ferramentas necessárias para perder completamente o controle das nossas construções, que a gente pode distribuir essa inteligência para o maior número possível de lugares, tentar imputar controle a qualquer coisa, para mim é uma burrice e um equívoco de leitura. É impossível hoje estabelecer qualquer tipo de controle em rede. E por outro lado, ter a capacidade de entender que sinergizar as diferenças e ter as diferenças como matéria-prima dessas construções é fundamental também. Para concluir, saca, concluindo mesmo, a gente passou por uma série de processos desses anos. Ano passado a gente foi mega debatido, saca, a parte da esquerda acha que a gente é o novo capitalismo, parte da direita acha que a gente é o novo comunismo, saca, os jornalistas acham que a gente é uma coisa, parte dos outros jornalistas acham que não são outras, os movimentos têm cada vez mais tentado compreender que tipo de novas narrativas a gente trouxe, e para nós isso tudo foi muito rico. Então, concluindo, esse ano a gente vai construir um país dentro de uma cidade.